Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais, sua casa, sua família. Feliz domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Quer uma grande vida? Honre princípios. Se especialize em princípios, e você terá as promessas cumpridas. Não dá para ir adiante, para ter progresso, viver a glória de Deus, quebrando princípios. Não é possível. Muitos se especializam em promessas, mas devemos nos especializar em princípios. Foca os princípios. Honra a Deus. Dê a Deus aquilo que lhe é devido. Busque-o em primeiro lugar. Não passe por cima de uma lei tão importante. A lei das primícias. Prioridade tem que ser Deus. Deus vem em primeiro lugar. É a vontade de Deus. O melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo. Tudo é para Deus, porque se respiramos é porque Ele nos dá o ar. Se o nosso coração está batendo, é porque Ele tem permitido. Ele é o Senhor. Todos querem um Salvador, mas nem todos querem um Senhor. Não dá para abraçar só o Salvador. Quando cremos em Jesus, nós estamos recebendo-o como Senhor e Salvador. Então, se Ele é o meu Senhor, não dá para dizer não, Senhor. É sempre sim, Senhor. Sabe, tem uma historinha que o diabo falou para um demônio ir até um homem e tentá-lo com dinheiro para que ele pudesse cair. E esse demônio foi e fez tudo que ele podia nessa área. E o homem não caiu, muito pelo contrário. Quanto mais dinheiro ele ganhava, mais ele investia no reino de Deus e nas coisas de Deus, e mais grato, e mais doador, um construtor do reino. Então ele voltou e disse para o diabo, olha, o dinheiro não derrubou aquele homem, não. Então o diabo disse para aquele demônio, envie mulheres incríveis, bonitas, que ele jamais conseguiria conquistar. E então choveu mulheres na vida daquele homem, tentando seduzi-lo. Porque o diabo disse para aquele demônio, agora vá na luxúria. E aquele homem permaneceu firme e fiel à sua família, à sua esposa, e não caiu. Então aquele demônio voltou e disse para o diabo, não caiu não, o homem é ponta firme, não foi seduzido não. E o diabo disse, vai na vaidade. Ele precisa ser bajulado, o ego dele ser inflado,
e ele acreditar que ele é o cara. Então, ele recebeu elogios e todo mundo dizendo, você mudou minha vida, você é o cara, você é meu exemplo, é minha inspiração, é meu referencial, não tem ninguém como você, e dia e noite. E aí que ele se curvou mais. E ele dizia, tudo que eu sou, que eu tenho, vem de Deus, a honra é dele. Não, não, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Aí que ele deu mais glória a Deus. Porque cada elogio, cada bajulação, ele dedicava a Deus. Aí aquele demônio voltou e disse, não tem jeito. Nada derruba esse homem. Esse homem é fiel mesmo a Deus, ele não se rende. Então, o diabo disse, o tempo, agora ele vai cair. Ele precisa ficar ocupado, cansado, e não ter tempo mais para Deus, nem para a família dele, nem para ele. Ele vai cair. E então aquele demônio foi e começou a tentar aquele homem exatamente nessa área. E ele agora começou a se envolver com muitas coisas, e muita coisa, e estava sempre ocupado e começou a ficar cansado. E não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para o casamento dele, para os filhos. Esgotado, foi ficando estressado, não estava mais frutificando, porque agora ele estava ocupado. Porque uma pessoa, ela pode estar ocupadíssima, fazendo muitas coisas e não frutificando em nada. Porque a partir do momento que ela não tem mais tempo para Deus, ela não tem tempo para a família dela, então, a vida espiritual dela vai despencando. O casamento, a família, os filhos, a saúde. Então, esse homem passou a não ter tempo para Deus, para o casamento, para os filhos, para ele. A saúde dele foi ficando debilitada. Ele caiu. O tempo. Como nós usamos o nosso tempo, é como nós estamos usando a nossa vida, vivendo a nossa vida. As nossas prioridades revelam aquilo que está no nosso coração. Onde nós investimos o nosso tempo. Temos tempo para quê? E não temos para quê? Temos tempo para um monte de coisa, mas não temos para Deus, não temos para o cônjuge, não temos para os filhos, para nós, para cuidar da nossa saúde. Você pode ter certeza que você vai ter problemas. Então, muitas pessoas hoje estão com uma vida assim, realmente derrotada, e receberam tudo. Tinham tudo, mas faltou sabedoria. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando você não honra aquilo que deve ser honrado, você não dá prioridade àquilo que deve vir em primeiro lugar. Quando você não respeita a lei das primícias, você pode ter certeza que as coisas não vão funcionar bem. Você não busca primeiro as coisas, você busca a Deus. E então as coisas são acrescentadas. Tudo que você dá atenção vai ter poder sobre você. Você está dando atenção mais
ao quê? O que tem tido a sua atenção? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Nós precisamos sempre prestar atenção na lei da primeira menção. Quando que a palavra coração aparece na Bíblia a primeira vez? Lá em Gênesis 6, quando o Senhor fala da inclinação do coração do homem para a maldade, para a perversidade, as imaginações. Então, ali o Senhor já deixou bem claro um problema que causou, inclusive, a destruição do velho mundo, o dilúvio, porque a tendência do homem é sempre para o mal, Deus falou. Sempre para o mal. Por isso que a Bíblia fala que, acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se eu quero vida, é do meu coração que vai sair vida ou morte. Compreendeu? Então, se Deus não é a prioridade no meu coração, se a minha mente não está focada em Deus, como a Bíblia fala, não olhe para a direita nem para a esquerda. Também fala, não olhem para o passado, deixem o passado. E a Bíblia manda a gente olhar para onde? Mantenham o pensamento nas coisas que são de cima. Olhem para o alto, para o autor e consumador da fé de vocês. A lei da primeira menção é importante ser considerada. Quando a palavra coração foi citada a primeira vez na Bíblia, foi quando Deus deixou claro que a inclinação do coração do homem é sempre para o mal. Por conta das suas imaginações, as imaginações do coração. O que você deixa entrar. E quando você não tem tempo para Deus, você não se enche de Deus, você vai se encher de alguma coisa. E Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. E a Bíblia fala assim, ó. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Do fruto de sua boca, o homem se beneficia. E o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, aqui tem uma chave. O que eu falo é o que vai entrar na minha vida. Então, o que sai pela minha boca é o que entra na minha vida. E aí, eu vou ter um resultado. Então, o que sai da minha boca é o que está lá no meu coração. E algumas pessoas, a vida é dizer que não tem tempo, tem isso, porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e não estão fazendo nada. Porque quando elas fazem um balanço, olham para os resultados, elas veem que não estão indo a lugar nenhum, estão enxugando gelo. E falam negativo, estão comendo do fruto da boca. E olha o resultado das mãos. Não tem recompensa? Não tem a linguagem do reino. Porque palavras são alianças, decretos, acordos.
palavras, o que sai pela nossa boca, as palavras que nós liberamos é o que está entrando na nossa vida. E dependendo do que está saindo da boca de uma pessoa, que é o que está no coração dela, porque ela não guardou, é o que ela tem deixado entrar, é o resultado que ela está tendo. O nosso Deus é o Deus El Shaddai, o mais que suficiente. Mas muitos só sabem falar negativo. Falam como todo mundo fala aí. Infelizmente. O que está todo mundo falando é o que sai da boca da pessoa. Jesus falou, seja feito conforme a sua fé. Então, como é que vai ser a vida de uma pessoa? Do tamanho da fé dela. Nossas palavras têm o tamanho da nossa fé. Entendeu? Você fala de acordo com a fé que você tem. A nossa fé é do tamanho das nossas palavras. A nossa fé é do tamanho das nossas palavras. Como é que vai ser a minha vida? Do tamanho da minha fé. Do tamanho da minha fé. Então, o que eu tenho falado? O que está dentro do meu coração? O que eu tenho deixado entrar? O que eu acredito? Eu acredito no quê? Tem gente que diz que acredita em Deus, que acredita na Bíblia, mas não tem obras alinhadas com essa fé que diz que tem. A forma de falar é sempre derrotada. E aí, então, a pessoa se envolve com tudo que está acontecendo no mundo e ela começa a sofrer a influência do mundo e não de Deus e a falar como todo mundo fala. De forma negativa, pessimista, não dá, está muito difícil. E, não vou conseguir, os preços estão lá em cima, não dá mais para sair de carro, não dá mais para usar meu carro, não dá mais para ir no mercado, porque eu não vou conseguir, e só negativo, porque eu estou cansada, nada acontece na minha vida, eu estou com medo do que possa acontecer no mundo. Eu estou com medo disso e daquilo. O que eu temia me aconteceu. Ao invés dela dizer, ei, eu sirvo o Deus El Shaddai, o mais que suficiente, e Ele vai me honrar em cada passo. Ao invés dela fazer a oração de Jabes. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Quer dizer, causador de dores, de aflição, de sofrimento. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Esse homem foi sentenciado pela própria mãe no nascimento. Ela sofreu tanto que ela deu um nome muito pesado, maldito. Jabes, causador de dores, de sofrimento, de aflição. Quando Jabes tomou consciência disso, ele, que pela própria sentença que a mãe lançou sobre ele, dando aquele nome, toda vez que ela chamava, que alguém chamava Jabes, causador de dores, causador de aflição, de sofrimento, ele teve consciência disso. E ele não aceitou. Ele se levantou. E ele orou ao Senhor. E já começa dizendo, Jabes foi o mais respeitado
de sua família. Aquele que era para ser o fracassado, o derrotado, o menos, ele se levantou. E ele reagiu, e ele não aceitou, e ele foi a Deus, e ele orou, e ele não falou conforme tudo que estava previsto. Ele não foi lamentar e nem se colocou como uma vítima. Não tem jeito para mim. Eu já fui sentenciado. As previsões são essas mesmas e não tem o que fazer. Não. Ele se levantou e creu que, com a bênção de Deus, ele podia ser uma pessoa muito vitoriosa, abençoada e que podia beneficiar pessoas. Ele não seria um causador de dores. E ele não foi. Ele pediu para Deus abençoá-lo, aumentando as terras dele. Abençoa-me. Senhor, abençoa-me. Aumenta as minhas terras. Que a tua mão sempre esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Ele foi guardado de males, de dores, foi abençoado, prosperou e se tornou mais respeitado, ilustre e honrado da sua família. Ele comeu do bem da sua boca e teve recompensa do seu trabalho. Ele foi a Deus. Ele deixou entrar a coisa certa, não a amargura. Ficar com ódio da mãe, com raiva da mãe, uma vítima, eu sou um derrotado por conta da minha mãe, então a minha mãe me deve, a minha família me deve, o mundo me deve. Não, ele não viveu assim, não. Ele se levantou. E ele não foi tentar alguma coisa na força do braço. Ele foi buscar a Deus. Ele encheu o coração dele da coisa certa. Ele guardou o coração dele das coisas erradas. Ele liberou as palavras certas. Ele buscou no lugar certo. Ele buscou a Deus. Ele fez aliança com Deus. Ele liberou palavras poderosas. Ele acreditou que com Deus ele podia ter o destino dele curado e viver um resultado totalmente diferente. E viveu. Comeu do bem de suas palavras, se beneficiou do trabalho das suas mãos, teve resultado. Foi muito abençoado. Usou a vida dele da maneira certa, usou o tempo dele da maneira certa, usou a boca dele da forma certa, deixou entrar a coisa certa. Tinha tudo para ter sido realmente um causador de dores, mas não. Foi o mais bem-sucedido, ilustre da família dele. Decisões? A vida é feita de decisões, de escolhas. Como será a sua vida, a minha vida? Do tamanho da nossa fé. Em nome de Jesus, levante-se. Levante-se. As coisas podem ser diferentes. E Deus está te garantindo isso. Ele está dizendo que se você fizer as escolhas certas, se você crer e dar os passos certos, deixar a coisa certa entrar, falar as palavras certas de vitória, de fé, é o que vai entrar na sua vida. Porque o que sai pela nossa boca é o que entra na nossa vida. O que saiu de Jabes, suas palavras entraram na vida dele. Creia. Em nome de Jesus, Deus tem o melhor para você. Ele está garantindo isso. Eu não sei como você tem vivido, como está a sua vida, mas Ele está deixando claro que tudo pode ser mudado se você crer. Como será a sua vida?
do tamanho da sua fé. Suas palavras têm o tamanho da sua fé. A sua fé tem o tamanho das suas palavras. Você quer desfrutar do melhor? Ter recompensa do trabalho das suas mãos? Se encha da palavra de Deus e declare, libere, fale com Deus. Fale com o El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Ele tem o melhor para você. Para todos nós. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está conosco. Peço que o Senhor toque profundamente, que essa palavra tenha mexido com essa pessoa, despertado, tenha levado ela a ver, entender, compreender coisas que ela não estava vendo. Que as vendas tenham caído, o agravo dos ouvidos tenha sido tirado. E que ela já tenha se levantado com uma atitude de fé, com o espírito da fé, e já tenha se posicionado de forma diferente. Porque é assim deve ser. Quando nós recebemos a palavra, temos oportunidade de nos levantar no espírito e nos posicionar em fé. Agir de forma totalmente diferente. Porque nós já sabemos qual o resultado das nossas escolhas e decisões. E se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos, então, mudar a semente, mudar as ações, fazer escolhas diferentes. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo. E tomo posse com essa pessoa, junto com ela agora, de vitórias. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu tomo posse de um povo curado, sarado, liberto, fortalecido. Eu tomo posse de bocas sendo consagradas agora, uma brasa viva do altar, como foi com Isaías. Aquela brasa viva foi tocada, o anjo tocou na boca dele e a boca foi purificada. Então, que o Senhor possa tocar vidas e bocas agora com a brasa viva do altar. Que corações tenham sido purificados, tocados, e que vidas desse momento tenham se levantado com uma fé viva, com decisões firmes, porque quando nós tomamos decisões com base na fé, nós vamos obter resultados totalmente diferentes. Eu concordo com todas as orações, eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu tomo posse de vitória junto com cada um que está orando comigo. Eu acredito, eu creio. Eu creio que quando a palavra vem, ela foi enviada com um propósito, porque é o que está escrito, e ela atinge o propósito, ela tem o seu cumprimento se nós crermos. Abençoa, Senhor. Abençoa cada pessoa, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, essa unção 10 vezes mais nas finanças. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido tocadas profundamente e já tenham se posicionado em fé. Eu agradeço por tudo, peço a sua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde eu vou estar às 9 com muita alegria, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, para a família amada de Deus, isso em todos os nossos templos. Conta com a gente, venha com a sua família, vai ser um prazer recebê-los. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.